havia dito para os irmãos que parecia um coral. Não parecia um coral mesmo? Graças a Deus. Eu notei o bom número de adolescentes. E sabe outra coisa que eu notei? Vocês viram como tem rapaz feio nessa igreja, gente? O que salva é as meninas, né? Brincadeira, meus irmãos, brincadeira. Eu quero aqui apreciar bem o trabalho da irmã Suzy, da irmã Yaraí com os adolescentes. A gente chega aqui domingo, cerca de 6 horas, 6h15. A gente vê ali a sala da mocidade repleta. Graças a Deus pelo trabalho das irmãs. Ter visto isso daqui nessa noite encheu muito meu coração. Tenho certeza que encheu o coração dos pais e encheu o coração da igreja. Louvado seja o Senhor, que as irmãs continuem firmes nesse trabalho e que os adolescentes tenham o privilégio de crescer a adolescência e a juventude na presença do Pai. Louvado seja o Senhor. Ouçam os sinos tocando a melodia de boas novas de alegria, paz sobre a terra e a todos felicidade. Cantam os anjos, é noite de Natal. Novas de paz e alegria, vindas do céu, os anjos com seu louvor vem anunciar: Cristo já nasceu. Os sinos tocando a melodia de boas novas de alegria, paz sobre a terra e a todos felicidade. Cantam os anjos, é noite de Natal. As terra e céus louvando com gratidão seja o amor de Deus, Emanuel, o Senhor vem para reinar. Chegou o Rei, com a sua paz vamos celebrar com alegria. É Natal, Cristo veio a este mundo, que alegria. É Natal, ouçam os sinos tocando a melodia de boas novas de alegria, paz sobre a terra e a todos felicidade. Cantam os anjos, o Rei nasceu. Ouçam os sinos tocando de melodia de boas novas de alegria, paz sobre a terra e a todos felicidade. Cantam os anjos, noite de Como é tão singular, Jesus, és belo e muito gentil. No rosto traz uma rara luz, fanal no mundo vir. A sua glória celestial veio Jesus aqui. A sua graça
fê-la o mundo vir. A sua vida gastou aqui, perdidos pra salvar. Na cruz sangrenta se deu assim, a fim de os resgatar. Da sua glória celestial veio Jesus aqui. A sua graça divina fê-la o mundo vir. O povo com apatia viu a prova desse amor, e sua graça jamais medir o mundo pecador. Da sua glória celestial veio Jesus aqui. A sua graça divina fê-lo mundo vir. No céu agora Jesus está, mas breve há de voltar, e a glória dos salvos transportará, onde hão de descansar. Da sua glória celestial veio Jesus aqui. A sua graça divina fê-la o mundo ver. Amém. Convido-os a se colocar em pé neste momento. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Antes de lermos o texto, eu quero convidá-los a orar. Vamos curvar nossas cabeças e falar com o Senhor. Nosso Pai, mais uma vez nós adentramos a Tua presença em oração. Agradecemos ao Senhor pelo Teu povo aqui reunido, pelos amigos que estão conosco. E, Senhor, nós queremos agradecer por tudo o que aconteceu até agora. Senhor, nós pedimos a Ti para que se agrade de nós.
Pedimos pela Tua palavra que será lida e pregada neste momento. Senhor, nos dá liberdade. E Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em cada coração também. Fala a nós, ó Pai, porque nós queremos ouvir o Senhor. Em nome de Cristo nós te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Capítulo 2, versículo 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. E com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Todos podem assentar-se. Meus irmãos, meus amigos, eu gostaria de pregar dentro do seguinte tema: Natal, com Jesus ou sem Jesus? Natal, com Jesus ou sem Jesus? E aí nós podemos pensar não apenas no Natal, porque é só um período de um calendário. Nós podemos pensar na sua experiência de vida, com Jesus ou sem Jesus? Nós podemos pensar na sua vida, com Jesus ou sem Jesus? E nós podemos pensar principalmente na sua eternidade, com Jesus ou sem Jesus? Quero pensar então, à luz dessa reflexão, 3 princípios básicos e muito claros nesse texto. Primeiro, Natal do mundo. O Natal do mundo é sem Jesus. O Natal das pessoas é sem Jesus. Quando eu falo das pessoas, eu falo no seu geral. Você pode observar nesse texto aqui pelo seguinte: primeiro, Jesus havia nascido, era fato. Versículo 1 fala isso. Tendo Jesus nascido nos dias do rei Herodes, vieram os magos para adorá-lo. Jesus nasceu. Mas sabe o que nós percebemos aí? Jesus nasceu, mas o mundo não percebeu. O mundo não se deu conta. O mundo não se importou. Meus irmãos, meus amigos, é muito importante nós pensarmos nisso. O Natal pode ser com Jesus ou sem Jesus. A sua vida pode ser com Jesus ou sem Jesus. E a sua eternidade, com Jesus ou sem Jesus. No caso das pessoas ali, estava sem Jesus. Por qual razão? Ignorância e indiferença. Essas 2 palavras aí se aplicam. Ignorância porque muitos não sabiam que Jesus não tinha nascido. E indiferença porque aqueles que precisavam saber não se importavam em saber. As pessoas hoje têm vivido da mesma maneira acerca de Jesus, acerca do seu nascimento, acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição. As pessoas têm vivido na ignorância e têm vivido na indiferença. Na ignorância porque sozinhas elas não conseguem saber o porquê que Jesus veio ao mundo. É necessário que seja pregado a elas, é necessário que seja falado a elas.
mas ao mesmo tempo na indiferença, porque ao mesmo tempo que muitos não sabem, muitos também não se importam em saber, não estão preocupados. Pare para pensar acerca da sua condição de vida. Como é que você está em relação às coisas espirituais? Você está ignorante? Sem nenhum conhecimento acerca dessas coisas? Bom, pode acontecer. Eu sou ignorante acerca de muitas coisas. Mas você está indiferente também? Você não está preocupado em saber acerca dessas coisas? Aqui eu posso pensar nos nossos irmãos em Cristo, que são indiferentes sobre a diferença que Cristo quer fazer na sua vida. Não estão preocupados sobre o que Cristo espera do seu casamento, sobre o que Cristo espera da sua vida, sobre o que Cristo espera da sua conduta. Mas nós podemos também pensar nos nossos amigos. Estão indiferentes porque não param para pensar que morrer sem Cristo é ficar eternamente separado de Deus. E quem diz isso são as Escrituras. Jesus falou: se hoje pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Jesus chama a atenção das pessoas para que elas não fiquem ignorantes e para que elas não fiquem indiferentes. Sua vida com Jesus ou sem Jesus? A eternidade com Jesus ou sem Jesus? E Jesus, insistindo nesse assunto, ele faz ainda uma outra pergunta. Ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Jesus está dizendo com isso que às vezes as pessoas são ignorantes sobre a realidade dele, porque as pessoas querem, posto que em relação a outras coisas, elas se dispõem e elas correm atrás. Então Jesus fala: o que adianta você ganhar o mundo todo? Você tem uma preocupação tremenda com o aproveitamento profissional. Você faz N cursos, computação, língua estrangeira e por aí vai. O que adianta você ganhar isso tudo, mas perder a sua alma? Jesus fala mais: você está muito preocupado com o seu futuro financeiro, você está preocupado em ganhar dinheiro, em juntar dinheiro e em investir dinheiro. E ele fala: o que adianta ter isso tudo, mas perder a sua alma? Não é que Jesus esteja dizendo que você não deva fazer essas coisas. O que Jesus quer dizer com isso é que, ainda que você se envolva com essas coisas, que você não fique ignorante e nem indiferente acerca do que é mais importante. E sabe o que é mais importante? Sua vida com Jesus ou sem Jesus? A eternidade com Jesus ou sem Jesus? O que nós podemos perceber à luz desse texto é que Jesus havia nascido, mas Herodes não havia se dado conta. Jerusalém, que era a capital do rei, não havia se dado conta. Os próprios escribas, os próprios sacerdotes que eram para ficar atentos acerca do assunto, não haviam se dado conta. Meu amigo, você tem se dado conta que Jesus nasceu com um objetivo muito claro e que esse objetivo é direcionado a você? Jesus disse assim, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio pensando em você, pensando em mim, para nos buscar e nos salvar, porque nós nos encontrávamos perdidos. Jesus falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Qual foi o objetivo da morte de Cristo? Que a vida dele fosse dada em nosso resgate. A morte dele foi para nos resgatar de uma vida e de uma eternidade sem Deus. Sua vida com Jesus ou sem Jesus? Não seja ignorante e não seja indiferente a este assunto tão importante. No entanto, algo mais eu percebo aqui acerca do mundo tendo uma vida, um Natal, uma existência sem Jesus. O texto fala que eles não apenas eram ignorantes e indiferentes. O texto também fala que eles eram avessos à ideia do reino de Cristo. Versículo 3 diz aí que quando perguntaram a eles sobre Jesus, o recém-nascido rei dos judeus, tanto Herodes como toda Jerusalém ficaram tremendamente alarmados. Eles ficaram alarmados por saber que o rei havia nascido, porque eles não queriam esse rei. O que eles se perguntaram, Herodes, que era rei? Se Jesus, que é o rei, nasceu,
Isso quer dizer que eu perdi o meu trono. Jerusalém estava pensando o seguinte: poxa, a gente está acostumado com Herodes, se vem outro rei, a gente vai ter que se acostumar com o outro rei. Então eles ficaram alarmados. E é assim com as pessoas também. As pessoas, elas não querem lidar com a ideia de que se Jesus nasceu para ser rei. Isso quer dizer que Jesus deve ser rei da vida delas. Jesus deve ser senhor da vida delas, porque Ele é o Filho de Deus, Ele tem esse direito. Mas as pessoas ficam alarmadas, e as pessoas ficam resistentes a essa ideia. Meus irmãos, meus amigos, a palavra de Deus me dá condições de reforçar esse pensamento. A Bíblia fala que uma vez Jesus chegou numa cidade, e o nome da cidade se chamava Gadara. E quando Jesus chegou ali, veio um endemoniado a ele. O texto é chamado de o endemoniado gadareno. E fala que aquele endemoniado estava de tal forma preso espiritualmente, que ele só andava pelos sepulcros, clamando e se machucando com pedras. Quando esse endemoniado chega até Jesus, Jesus liberta o endemoniado. De que maneira? Os demônios que estavam naquele endemoniado saem dele e entram numa manada de porcos, cerca de 2.000 porcos. Esses porcos se precipitam no mar. E aí chegam então os moradores daquela cidade, os moradores de Gadara, e eles percebem que aquele que antes era endemoniado agora estava em perfeito juízo. Então eles perceberam a diferença que Jesus faz. Mas quando eles procuraram saber como foi que Jesus fez essa diferença, eles se deram conta que para que o endemoniado fosse liberto, os porcos foram mortos. Eles perceberam que para que o endemoniado fosse liberto, eles precisavam abrir a mão dos porcos. Mas o fato é que eles eram muito apegados aos seus porcos. Sabe o que eles fazem então? Jesus, retira-te de nós. Jesus, nós não queremos você no nosso meio. Porque Jesus, se para ter você entre nós precisamos abrir mão dos nossos porcos, então nós ficamos com os porcos e nós pedimos para você sair. É forte isso, não é? Foi o que aconteceu ali. Por causa dos porcos, eles abriram mão de Jesus. E assim tem sido o homem naquela época em Jerusalém, com o nascimento de Cristo. Jerusalém ficou alarmada. Assim tem sido a humanidade na situação de Gadara, pediram para que Jesus saísse. E assim tem sido as pessoas também hoje. As pessoas, elas não querem se submeter à pessoa de Cristo. Por qual razão? Porque elas sabem que Cristo, quando entra, Ele entra para reinar. E elas não querem se submeter ao reinado de Cristo. Meus irmãos, meus amigos, mais e mais eu tenho me dado conta disso. Mais e mais o Senhor tem me aberto os olhos para essa verdade. Sabe como é que as pessoas querem viver hoje? As pessoas que se identificam como evangélicas, as pessoas que não se identificam como evangélicas, elas querem viver da seguinte maneira: a vida delas é um carro, e elas querem Jesus dentro desse carro. Elas querem, não é que elas falam assim: Jesus não entra no meu carro. Elas querem Jesus no seu carro, querem Jesus na sua vida. Mas pensando na vida como um carro, elas dizem assim: Jesus, eu quero o Senhor dentro, mas no banco do passageiro. Volante não, o volante é meio. Infelizmente tem sido assim que as pessoas têm vivido. Jesus ter nascido, até eles não falaram nada. Mas quando eles se deram conta que Jesus nasceu para ser rei, aí eles ficaram alarmados. Meus irmãos, meus amigos, Jesus veio para nos salvar, sem dúvida. Jesus veio para nos resgatar, sem dúvida. Jesus veio para que nós o sirvamos. Jesus veio para que nós vivamos uma vida para louvor da sua glória. Isso quer dizer que receber Jesus realmente deve nos levar a abrir mão de certos porcos, a abrir mão das coisas que nós sabemos que Ele não se agrada. E aí nós ficamos nessa resistência, nessa luta: vai ser os meus porcos ou será a pessoa de Cristo? Quem eu terei como rei? Será Herodes, o rei com o qual já estou acostumado? Ou será Jesus, esse novo rei que nasceu para tomar posse do meu coração? Meus irmãos, meus amigos, infelizmente aquela cidade quis ter um Natal, uma vida, uma eternidade sem Jesus. Em relação a você, Natal com Jesus ou sem Jesus? Sua vida com Jesus
ou sem Jesus? A sua eternidade com Jesus ou sem Jesus? Ainda um terceiro aspecto para nós irmos para o segundo ponto. O mundo tem profunda aversão à pessoa de Jesus. O mundo tem essa aversão. Tanto é que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Com qual objetivo que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo? Como ele não sabia onde estava o menino Jesus, ele falou: eu vou matar todas as crianças, que matando todas essas crianças, o menino Jesus morre no meio dessas crianças. O mundo tem profunda aversão a Jesus, profunda aversão às coisas espirituais. Eu gostaria de te convidar para considerar um texto aqui. Observe, por favor, mantém sua mão nessa passagem. Olha 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Se você não estiver com sua Bíblia, eu vou ler pausadamente, e você poderá perceber o que eu quero dizer. 2, versículo 8, diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Percebe? O mundo tem aversão a Jesus. O mundo não conheceu a Jesus, porque se o mundo tivesse conhecido a Jesus, nunca teriam crucificado a Jesus, porque Ele é o Senhor da glória. Sabe algo que eu percebo? Quando Jesus nasceu, juntou Jerusalém, juntou Herodes e juntou o poder religioso da época para que rejeitassem a Jesus. Quando Jesus foi crucificado, juntou Pilatos, juntou Herodes e juntou o poder religioso da época para que Jesus fosse crucificado. É o que o texto está dizendo. Os poderosos deste mundo, os líderes deste mundo não conhecem Jesus, não querem servir a Jesus, não se submetem a Jesus. Essa é a realidade espiritual que nós temos. E meus irmãos, meus amigos, se os homens quiserem andar segundo o curso deste mundo, eles andarão longe de Jesus, porque este mundo não conhece Jesus. Me acompanhe no segundo verso. Olha Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 ainda é mais expressivo neste pensamento. Romanos capítulo 1. Observe o versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Este mundo preza mais pela mentira do que pela verdade de Deus. Vamos imaginar aqui algumas situações onde o mundo preza mais pela mentira. As pessoas têm tido a tendência, em termos de assuntos religiosos e de assuntos morais, têm a tendência de dizer que a verdade é relativa. Quem é que nunca ouviu isso? A verdade é relativa. Mentira. Relativa é a mentira, a verdade é absoluta. As pessoas têm a tendência de dizer que não existe uma verdade absoluta. Minha professora, no curso de psicologia, ela falou isso: não existe verdade absoluta. Pedi a palavra à professora, eu falei: professora, não existe? Não. Quer dizer que se eu soltar, eu peguei minha carteira, se eu soltar essa carteira, ela não cai, porque a verdade não é absoluta. É isso que a senhora quer dizer? Vamos ver, professora? Professora, caiu, será que cai de novo? O pessoal começou a sorrir. Cai de novo, professora? Ela: não, Vitor, não é isso que eu quis dizer, não. O que eu quis dizer é outra coisa. Pois é, professora, existe verdade absoluta. E sabe algumas verdades? As pessoas têm a tendência de dizer que todo caminho leva a Deus. Isso não é verdade, isso é mentira. Observe bem, se você quiser ir para Salvador, pega o caminho para Brumado para você ver se chega em Salvador. Você vai viajar, em Salvador você não chega.
Se você quer ir para Jequié, pegue o caminho para a Barra do Choça para você ver se chega em Jequié. Você vai viajar e não vai chegar em Jequié. Da mesma forma para Deus, dizer que todo o caminho leva a Deus é mudar a verdade de Deus em mentira. E é assim que tem sido com as pessoas deste mundo. É por isso que as pessoas têm tido uma vida sem Deus, porque estão mudando a verdade de Deus em mentira. Quer ver um outro absurdo? Eu fico boquiaberto. Hoje, para os gideões distribuir Novo Testamento nas escolas é uma burocracia tremenda. Nos Estados Unidos, dentro da escola, não distribui não. A criança tem que atravessar a rua e do outro lado da rua o gideão pode dar o Novo Testamento. Dentro da escola não pode, mas preservativo pode. Pode entrar dentro da escola e distribuir preservativo. No Brasil está na nossa Câmara uma caderneta, uma cartilha. Hoje o que o mundo vive? O mundo vive a heteronormalidade. O normal é que as pessoas sejam hétero. Está havendo uma cartilha da homonormalidade. O objetivo da cartilha é que o normal é que as pessoas sejam homossexuais. Essa cartilha chegará nas mãos de nossas crianças por esses 5 anos no máximo. O que é isso, gente? Mudando a verdade de Deus em mentira, porque o mundo escolheu viver sem Deus. É a escolha do mundo. Crucificaram Jesus, rejeitaram Jesus. E a pergunta que eu quero fazer a vocês é uma pergunta insistente, uma pergunta incisiva: seu Natal com Jesus ou sem Jesus? Sua vida com Jesus ou sem Jesus? A sua eternidade com Jesus ou sem Jesus? Esse é o primeiro ponto. O mundo vive sem Jesus. O Natal do mundo é um Natal sem Jesus. Sabe qual é o segundo ponto? Ainda que o mundo viva sem Jesus, existem algumas pessoas que sentem a sua necessidade de Jesus. Existem umas poucas pessoas que sentem a sua necessidade de Jesus. Não é isso que o texto nos diz? Ainda que Jerusalém estivesse alheia ao nascimento de Jesus, ainda que Herodes estivesse alheio ao nascimento de Jesus, ainda que aqueles religiosos estivessem alheios ao nascimento de Jesus, chegaram alguns magos. Esses magos se achegam e perguntam: onde é nascido o rei dos judeus? Eram poucos. A tradição diz que eram 3. Por que a tradição diz isso? Porque foi 3 ofertas: ouro, incenso e mirra. Então a tradição diz que um ofertou ouro, outro ofertou incenso e outro ofertou mirra. A Bíblia não fala quantos eram, mas nós podemos perceber que eram poucos. Existem uns poucos na proporção do mundo que sentem a sua necessidade de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, façamos parte desses poucos. Façamos parte desses poucos que sentem a sua necessidade de Jesus, desses poucos que realmente entendem que nem todo caminho leva a Deus, desses poucos que sabem que uma vida sem Jesus quer dizer uma eternidade sem Jesus, que uma vida sem Jesus leva à perdição, porque Jesus falou assim: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Esses magos, eles entenderam que precisavam de Jesus. A Bíblia fala que havia uns poucos, e esses poucos procuraram o Senhor. Mas na realidade não foi apenas ali. Em toda a história do povo de Deus, aqueles que procuram ao Senhor são a minoria. Jesus diz que largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. E Jesus falou que apertado e estreito é o caminho que leva à salvação, e são poucos os que entram por ele. Aqueles que realmente buscam a Jesus são poucos, é minoria. Mas meus irmãos, meus amigos, graças a Deus por essa minoria, porque essa minoria faz diferença no reino dos céus. A Bíblia fala que mais alegria há diante de Deus por um pecador que se arrepende do que por 99 homens que acham não precisar de arrependimento. Esses que buscam Jesus, eles perceberam algo que é muito importante que nós percebamos também. O que eles perceberam? Em primeiro lugar, eles perceberam
que eles jamais encontrariam Jesus sendo aclamado pelo mundo. Eles foram procurar no palácio. Chegaram no palácio de Herodes e perguntaram para Herodes: olha, Herodes, cadê o rei dos judeus? Cadê o rei dos judeus? No palácio não estava. Aliás, no palácio as pessoas nem sabiam que o rei dos judeus tinha nascido. Então esses povos perceberam que não tem como encontrar Jesus sendo aclamado pelo mundo. Me permitam fazer um comentário. Hoje à tarde estava no Domingão do Faustão. Eu não assisto esses programas, mas porque eu ouvi a propaganda da Ludmilla Feber, eu não sei isso mesmo não, viu gente? Estou vendo alguns sorrindo assim, não assisto não, viu? Diante de Cristo. Estava a propaganda da Ludmilla Feber no Domingão do Faustão. Eu fui parar para ver. Estava ela, estava o padre Fábio de Mello. Não quero fazer crítica à Igreja Católica não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o pensamento de ambos são completamente opostos. Não tem como conciliar. São completamente opostos. Qual é o pensamento protestante? O pensamento protestante é que cada um tem acesso ao livre exame das Escrituras. Esse é o pensamento evangélico. Você pode estudar a Bíblia sozinho e você terá condições de entender. O pensamento católico é que você não pode entender a Bíblia à parte da igreja. Você é precisar do padre ou precisar do papa. Eles dizem isso, eu não estou criticando. O pensamento protestante é que só existe um intermediário entre o homem e Deus, é Jesus Cristo. O pensamento católico é que tem vários intermediários, está aí os santos, está aí Maria. Então são irreconciliáveis o pensamento de ambos. Mas hoje à tarde estava ali a Ludmilla Feber e o padre Fábio de Mello. E começaram a fazer perguntas para os dois. E interessante perceber que perguntavam sobre tudo, menos sobre o mais importante, a salvação da alma. Sobre isso não perguntaram. E sobre isso nenhum dos dois se propôs a falar. O que é mais importante, gente? O que adianta a gente é aclamado pelo mundo, mas morre e continua sem Deus? O mais importante não falaram. E para fechar com chave de ouro, se a gente puder chamar de chave de ouro, terminaram fazendo um dueto. Os dois fazendo dueto. E enquanto eles cantavam, aquelas dançarinas nuas dançavam. E aí eu fico imaginando, peraí, Jesus quando nasceu, foram procurar ele no palácio, e no palácio não encontraram, porque o mundo daquela época não aceitava Jesus. E eu fico considerando se hoje essa aclamação toda, a questão de religiosidade, é a aclamação que a Bíblia realmente fala a respeito. Consideremos, nós não vamos encontrar Jesus aclamado pelo mundo, porque esse mundo não conheceu Jesus, você acabou de ver na Bíblia. Porque se o mundo tivesse conhecido Jesus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Indo um pouco além, sabe uma outra coisa que esses magos perceberam? Esses magos perceberam que para encontrar Jesus, eles precisavam estudar a Bíblia. Chegaram lá no palácio não estava. Aí o que fizeram para saber onde encontrar Jesus? Procuraram os escribas, e os escribas citaram as Escrituras. Os escribas abriram nas profecias e viram uma profecia que falava que Jesus nasceria em Belém. Sabe qual é o meio infalível de você saber quem é Jesus? À luz das Escrituras. Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidai vós ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. As Escrituras falam de Jesus. Sabe o que as Escrituras falam? Falam que o homem foi criado por Deus. Falam que o homem criado por Deus, ele pecou e ficou separado de Deus. As Escrituras falam que o homem não consegue de maneira nenhuma resolver o problema do próprio pecado. As Escrituras falam que se o homem morrer separado de Deus, está condenado a uma eternidade sem Deus, está condenado ao inferno. E as Escrituras falam mais, falam que Deus ama o homem. E fala que Deus ama de tal maneira que Ele entregou o Filho dele, para que todo aquele que crer no Filho dele não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe em que sentido que as Escrituras falam de Jesus? No sentido de que Jesus é o único meio para que nós possamos realmente ser salvos, para que nós possamos realmente ter comunhão com Deus. Os magos perceberam que para chegar até Cristo, eles tinham que dar atenção às Escrituras.
Eles tinham que dar crédito às Escrituras. Meu amigo, para que você tenha Jesus na sua vida, você precisa crer nas Escrituras, porque a Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. As Escrituras falam que através de Jesus sua alma será salva, através de Jesus os seus pecados serão perdoados, através de Jesus você voltará a ter comunhão com Deus, porque a Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Gostaria então de encerrar indo para o último ponto. Primeiro, o mundo vive uma realidade sem Cristo. Segundo ponto, algumas pessoas sentem a sua necessidade de Cristo. Terceiro ponto, Deus faz maravilhas para que essas pessoas que sentem necessidade de Cristo encontrem a Cristo. Deus promove esse encontro, e Deus promove de maneira maravilhosa. Sabe o que Deus fez para que essas pessoas encontrassem a Cristo? Deus criou uma estrela. Deus criou uma estrela para que as pessoas, seguindo aquela estrela, encontrassem a Cristo. E as pessoas começaram a seguir aquela estrela. E olha, eu olho para as estrelas à noite e eu sei que os astros se movimentam, mas eu sei por conhecimento e não por ótica, porque parece que a estrela está fixa no céu. Aquela estrela não, aquela estrela se movia, conduzindo os magos até Jesus. Deus cria meios, Deus move situações para que aqueles que têm interesse, que sentem a sua necessidade, realmente encontrem a Cristo. É por isso que o profeta disse: vocês buscarão a Deus e vocês encontrarão a Deus, quando vocês procurarem a Deus de todo o coração de vocês. Sabe por que vocês encontrarão? Porque Deus criará situações para que vocês venham a encontrar a Deus. Deus faz maravilhas. Sabe qual é a maior maravilha que Deus faz para que o homem encontre a Deus? Deus enviou o seu Espírito, e Jesus Cristo falou que esse Espírito viria para convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. O Espírito Santo está falando no seu coração agora, meu amigo. Ele está movendo o seu coração, ele está querendo te levar a reconhecer a Cristo como o Salvador da sua vida hoje, porque Deus faz maravilhas para que o homem encontre a Cristo. Deus quer que você tenha um encontro com Cristo hoje. No caso dos magos, Deus criou uma estrela. No seu caso, você sabe o que Deus tem feito. Deus te trouxe aqui hoje, porque a Bíblia fala assim, ó: não foram vocês que procuraram a mim, fui eu que procurei a vocês. Não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi a vocês. Foi assim que Jesus falou. Deus tem interesse pela sua vida, meu amigo. Deus está fazendo maravilhas para que você se encontre com Ele. Deus quer que você se encontre com Cristo nessa noite. Sua vida, com Cristo ou sem Cristo? Seu Natal, com Jesus ou sem Jesus? Sua realidade eterna, com Jesus ou sem Jesus? Quero encerrar só dizendo uma última coisa. O que aconteceu quando aqueles magos encontraram Cristo? Eles vieram numa viagem distante, numa viagem longínqua. Quando eles realmente encontraram a Cristo, aconteceu 3 coisas. Primeiro, eles foram movidos de grande alegria. É o que o texto fala. Quando a estrela parou, eles chegaram onde Jesus estava, a alegria inundou o coração deles. Você quer ver uma pessoa feliz? É a pessoa que se encontra com Jesus. Às vezes as pessoas querem ter satisfação no dinheiro, o dinheiro não traz satisfação. As pessoas querem ter satisfação no pecado, o pecado não traz satisfação. As pessoas querem ter satisfação no vício, o vício não traz satisfação. Quer ver alguém satisfeito? É aquele que se encontra com Jesus. Santo Agostinho disse assim: Senhor, Tu nos criaste para Ti de tal maneira que a nossa alma só encontra satisfação quando se satisfaz em Ti. Aqueles magos ficaram super alegres. Segunda coisa que aconteceu: aqueles magos começaram a ofertar de si para Jesus. Ali fala ouro, incenso e mirra, é o que eles tinham de melhor. Eu não tenho ouro, nunca consigo ofertar ouro para Jesus. Eu nem sei o que é mirra e nem incenso, eu nunca consegui ofertar isso para Jesus. Sabe o que eu tenho de melhor? A minha vida. E essa vida foi entregue a Jesus.
Sabe o que eu tenho de bom? A minha família. E a minha família está entregue a Jesus. Quando a pessoa encontra Jesus, ela se entrega a Jesus. Terceiro e último lugar, sabe outra coisa que aconteceu com aqueles magos? Até então, eles eram movidos pela estrela. Depois que eles encontraram Jesus, eles perceberam que viram algo maior do que a estrela. Aqueles que encontram Jesus percebem que não existe nada, nem ninguém mais importante do que Jesus. Sabe por quê? Lembra do verso que nós lemos no início? O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não existe ninguém melhor do que Jesus. Não existe nada maior do que Jesus. Meu amigo, sua vida, com Jesus ou sem Jesus? A sua eternidade, com Jesus ou sem Jesus? Como é que você vai sair daqui nessa noite? Com Jesus ou sem Jesus? Aceite a Jesus nessa noite. Ele tem algo grande para fazer em sua vida. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-los a curvarem suas cabeças. Vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos orar. Meus irmãos, eu gostaria que vocês orassem no seguinte sentido: a vida de vocês tem manifesto Jesus? Tem sido percebido Jesus na vida de vocês, no casamento de vocês? Orem pelo seu pastor, para que Jesus seja sempre percebido na minha vida. Meu amigo, eu quero te convidar a tomar uma decisão ao lado de Cristo nessa noite. Eu quero te convidar a entregar sua vida a Jesus nessa noite. Aqueles magos procuraram Jesus, procurem Jesus neste momento. Aqueles magos se dispuseram a encontrar Jesus. Fala com Jesus agora: Jesus, eu quero te encontrar. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu não quero ser como um mundo que vive sem ti. Eu quero ter essa salvação do Senhor. Fala com Jesus agora. E meu amigo, eu quero te convidar a tomar essa decisão neste momento. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Há alguém aqui nessa noite que está tomando a sua decisão por Cristo, que não quer mais viver uma vida sem Jesus, que não quer mais fazer parte de um mundo sem Jesus, que não quer entrar na eternidade sem Jesus? Há alguém que quer tomar essa decisão? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você neste momento. Há alguém? Pastor, eu estou entregando minha vida a Jesus. Eu não quero mais viver sem Jesus. Há alguém? Tome essa decisão preciosa. Entregue sua vida a Jesus. Eu quero agradecer a Deus por você. Eu sei que às vezes fica uma luta muito grande no coração da gente. A gente fica resistente. Jerusalém se alarmou. Não se alarme não. Não lute com o Senhor. Não resiste a Ele. Tome a sua decisão. Há alguém aqui? Levante uma de suas mãos. Hoje eu estou entregando minha vida a Jesus. Hoje Jesus passa a fazer parte da minha vida. Há alguém? Eu não quero me alongar no apelo, mas eu não gostaria de enterrar o culto sem franquear essa oportunidade. Há alguém? Convido então a igreja a se colocar em pé. Nós vamos cantar neste momento hino 217. Peço a todos que se coloquem em pé. Hino 217. Nós já estamos caminhando para o final do culto. Enquanto nós cantamos, nós queremos franquear a oportunidade. Se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, ou está longe do Evangelho e quer se reconciliar, enquanto nós cantamos, vem à frente. Nós vamos orar por vocês. Segue-me,
agora, e eu gostaria de realmente insistir com você. Não saia daqui sem Jesus nessa noite. Tome essa decisão preciosa. A alegria de Cristo vai inundar o seu coração. A certeza de salvação vai invadir a sua alma. Tome essa decisão. Enquanto nós cantamos, vem à frente. Nós queremos pegar na sua mão, agradecer a Deus pela sua vida. Enquanto nós cantamos, tem essa oportunidade então. Todos podem sentar-se?